Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, no meu vídeo anterior eu discorri sobre um assunto que está em pauta e tem sido questionamento de inúmeras pessoas, é, inclusive, né, tem sido pauta constante atualmente nos meios de comunicação, que seria o projeto de lei que está em discussão no Senado Federal e que hipoteticamente ou supostamente alteraria o artigo do Código Civil vigente no que diz respeito ao cônjuge sobrevivente, se ele perderia ou não a condição de herdeiro necessário. E a princípio cabe esclarecer aqui e colocar para vocês, né, quem são os herdeiros necessários, né? Porque muito se fala, tecnicamente, juridicamente falando, em herdeiro necessário, mas não tem se esclarecido muito em que aspecto seria esse necessário, né? O herdeiro necessário, ele é um rol do Código Civil que contempla como herdeiro necessário os descendentes, ou seja, filhos, netos ou bisnetos do falecido, os ascendentes, né, que seriam os avós e os bisavós, e na sequência veio o cônjuge sobrevivente, não importa qual seja o regime de bens adotado pelo casal. Então esses seriam os herdeiros necessários e obviamente o cônjuge ali inserido nesse contexto. Caso o projeto de lei que está sendo discutido e que alteraria o Código Civil atual seja aprovado, a dúvida que paira, né, e a pergunta que não quer calar é a seguinte: o herdeiro não figuraria mais ali ou seja, o cônjuge sobrevivente não figuraria ali mais como herdeiro necessário? E é essa a questão relevante, né, que é bom deixar bem esclarecida. Como eu havia dito, é um projeto de lei, não foi aprovado e apenas está sendo discutido. São hipóteses de mudança, né? Mas, e tudo também, como já foi discorrido, dependeria da situação na prática, né? Porque não tem como falar assim de uma coisa que ainda não é um fato concreto, né? A única coisa que se pode afirmar é que ele só perderia a condição, poderia nem figurar ali no rol dos herdeiros necessários, mas ele só perderia a condição de herdeiro no caso da separação obrigatória de bens. Mas ainda assim ele ficaria na condição de meieiro. E isso, inclusive, em caso de separação, no regime da separação obrigatória de bens, né? Mas até mesmo porque é uma súmula 377 do Supremo Tribunal Federal que está em vigor e que dá esse respaldo, inclusive pelo regime da separação obrigatória de bens. Mas uma coisa que eu acho bastante interessante é que esse projeto, né, é um projeto audacioso, um projeto assim, audacioso e vazio, se você for analisar, porque a gente, pegando pela lógica, qualquer pessoa de bom senso vai se questionar. Mas como que pode isso acontecer?
sair o cônjuge, né? Vamos pegar, assim, falando na prática, vamos agora analisar a questão da lógica, né? Como que poderia sair o cônjuge da condição de herdeiro necessário e figurar no polo dos herdeiros necessários somente os descendentes, filhos, netos e bisnetos, e os ascendentes, os avós e os bisavós. Até mesmo porque na situação prática do dia a dia, a situação realmente importante do dia a dia, vamos assim dizer, ela gira em torno do casal, né? É uma coisa assim, sem nexo você excluir o cônjuge da condição de herdeiro e figurar na condição de herdeiro necessário somente os descendentes e os ascendentes, até mesmo porque se há bens a partilhar, vamos assim dizer, né? Se há bens a partilhar, é porque foi uma conquista do casal. O casal vive ali 10, 20, 30, 40, 50 anos e constrói um patrimônio, seja lá pelo esforço comum, de uma forma direta ou indireta. Qualquer pessoa de bom senso que é casada e que tem ali seu esposo, sua esposa, que vive em união estável, sabe que para um casal conquistar os bens materiais não é assim tão fácil da noite para o dia, e que na vida de um casal nem tudo são flores, né? Tem seus percalços também, vamos assim dizer, né? E como que pode, né, depois até você conjecturar essa mudança de exclusão do cônjuge é um retrocesso, se você for parar para analisar, levar ao pé da letra, é uma coisa ilógica, né? Porque você veja bem, o filho, né, os pais criam, vamos pegar os ascendentes, né? Eu crio o meu filho. Eu crio o meu filho, ele vai cuidar da vida dele, vai viver a vida dele, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer o que quiser da vida. Ele vai constituir família, assim como eu, pai, avô, bisavô, na mesma condição. E depois, porventura, né, um dos cônjuges falece. Vem um desses filhos que às vezes nem mais lembra que existe pai ou mãe, né? E não há preferência como herdeiro. Tem lógica uma situação assim? É uma coisa para se pensar, né? Desse projeto de lei, que respaldo que ele tem para excluir o cônjuge da vocação hereditária como herdeiro necessário, né? Então, o que eu gostaria de colocar para vocês é isso, que até então não tem não há nada de concreto a esse respeito, continua vigente o Código Civil de 2002, o cônjuge ele é herdeiro necessário, não importa qual seja o regime de casamento, se é união parcial, união universal de bens, separação de bens, separação obrigatória de bens, ele continua como herdeiro necessário, concorrendo ali em iguais condições, né? Dos bens adquiridos na constância do casamento, da união estável e dos bens que diz respeito à meação também, né? E outra coisa que também é importante destacar é que o companheiro ou a companheira também, eles estão em igualdade com o cônjuge sobrevivente, né? Ali como herdeiro necessário. E
colocar para vocês essas análises que são muito importantes. É importante falar da teoria, mas também falar da prática. Na prática, a aplicação do direito na prática, né? E gostaria de compartilhar com vocês esse pensamento. É lógico, são suposições, né? Mas pode acontecer dele vir a ser aprovado, tal como está sendo discutido. E na prática é que a gente vai ver como que fica a situação, mas desde já é uma coisa assim que é preciso ser discutida, ser ponderada, ser pensada, né? Porque não é tão simples assim você colocar o cônjuge, tirar ele de necessário e deixar ele na condição de desnecessário, né? Até mesmo porque então o casamento em si ele perde a razão de ser. Porque o que significa então toda a convivência? A gente sabe que a vida a dois não é fácil. E depois o cônjuge já até, e uma coisa que é crucial só de saber que o cônjuge sobrevivente perdeu o seu esposo, a sua esposa, seu companheiro, a sua companheira, o luto que ele vai enfrentar ali, que ele vai passar, é só ele que sabe das dores sofridas e que ele vai experimentar ali no caso de um óbito, né? E ainda por cima, quem vem na preferência são os ascendentes e os descendentes. Eu não vou dizer que pai e mãe não vá sofrer pela perda do seu filho, ou o filho pela perda do seu pai, pela perda da sua mãe, mas são situações totalmente distintas, né? Antes da gente pensar em aprovar alguma lei, criar alguma lei, a gente tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso, tem que analisar cada situação com um mínimo de sensibilidade, né? Não é assim, dessa maneira, apenas vou criar uma lei porque eu sou deputado, eu sou senador e eu preciso aprovar um projeto. Precisa aprovar sim, mas precisa ter coerência e lógica das coisas, né? Eu acho que, na minha opinião, a única coisa que até agora eu vi que é relevante nesse projeto que está em discussão lá e que altera o Código Civil de 2002, na minha opinião, é a questão que tutela os animais, né? Principalmente cachorro, gato, que a gente vê aí sendo maltratado, sendo abandonado, jogado aí nas estradas, né, pelos seus tutores. E agora, caso venha esse projeto ser aprovado, então vai abrir um novo capítulo, assim, no que diz respeito à proteção com relação aos animais, que eu achei muito interessante. Eu acho que, de todos os tópicos, esse é o mais importante. Eu acho que os animais merecem toda a atenção, assim. Acho que já está demorando até a regulamentação e a proteção. É lógico que hoje em dia que a gente tem criminalmente, os animais eles são tutelados, são protegidos, mas civilmente eles vão ter a condição de bens. Não é mais uma coisa assim que eu adoto, que eu pego para criar e por algum motivo ou outro eu vou lá e jogo no meio da rua lá e se vira, fica aí não. Vai ser punido, inclusive, até com multa, né? Fora a parte criminal que responde criminalmente até com prisão. Agora, com a aprovação, seria discutido, seria aplicado até a questão de multa. E isso daí vai se desdobrar em legislações, vai depender de estado para estado. Então é isso que eu queria abordar com vocês aqui, que eu acho de fundamental importância.
Espero ter trazido informações que sejam relevantes para vocês. E se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, e gostaria também de saber a opinião de vocês, o que vocês pensam a respeito, o que vocês acham, né? Se está de acordo, se estão contentes, como está atualmente a condição do cônjuge sobrevivente pelo Código Civil atual e vigente, ou se vocês anseiam por essa mudança que está em proposta junto ao Senado Federal e que possivelmente, provavelmente, possa vir a ser aprovado. Deixa aí nos comentários, venham até aqui, vamos conversar, vamos discutir, vamos pensar juntos, ok? Até mais.